Falando um pouco sobre essa questão, tá, moçada, envolvendo Revolução Verde. Né? O que foi essa Revolução Verde? O que contribuiu isso dentro da prática da agricultura? Bom, a Revolução Verde ela ocorreu a partir da década de 60. Por que chamada Revolução Verde? Porque foi uma grande evolução tecnológica que ocorreu no meio rural. Então, um processo de modernização. A utilização, portanto, né, de um grande incremento tecnológico, favorecendo essa produção em grande escala. Porque hoje qual é a grande preocupação? A população no mundo ela continua crescendo e a necessidade de produção de alimentos para essa população também é crescente. E nós temos que nos preocupar que a agricultura ela é uma atividade de risco, como já foi dito, mas ela é necessária. E ela é uma atividade que agride muito o meio natural. Não esqueça, para você cultivar, você primeiro tem que preparar o solo. Preparar o solo significa você desnudar esse solo da sua cobertura vegetal natural. E essa cobertura vegetal natural, ela compõe o bioma, que é o conjunto, né, de elementos e representa uma comunidade biológica. Então, nós estamos interferindo nessa comunidade biológica. Tá? E a necessidade de produção de alimentos no mundo é crescente. Então, nós temos que ter essa preocupação de não aumentar a área de produção, mas aumentar a produtividade na área que já existe. Esse é o grande desafio. Tá? Então, a intenção é o quê? Aumentar a oferta de alimentos no mundo, para tentar combater o problema mais antigo que existe, que é a fome. Tá? Então, hoje nós sabemos que o alimento é caro, não é? Porque tornou-se uma atividade de grande rentabilidade também. Mas, com certeza, a necessidade de aumentar e de se buscar uma produtividade maior é para tentar amenizar esse problema que acaba afetando a humanidade há muito tempo, como nós já sabemos. Então, dentro da Revolução Verde, também se desenvolveu, né, a biotecnologia, buscando-se uma diversidade maior, principalmente de cereais, né, que são utilizados, né, como alimentos ou como base de matéria-prima para a produção de muitos alimentos. Antigamente, nós tínhamos as diferentes civilizações agrícolas. Né? Então, nós tínhamos lá a civilização do trigo, que era na Europa, a civilização lá do milho no continente americano, a civilização do arroz lá no continente asiático, a civilização do sorgo lá no continente africano. Né? Sorgo é um tipo de cereal. Mas nós tivemos um processo de expansão dos produtos agrícolas pelo mundo. E a biotecnologia foi necessário para esse processo de aclimatação, não é? de se obter novas espécies, né? Mais resistentes, de maior qualidade e assim por diante. Então veja bem, essa revolução ela definiu praticamente um avanço, né, em todos esses aspectos. É claro, mesmo que essa revolução tenha acontecido, ela não conseguiu eliminar o problema da fome. Né? Mas houve, né, uma redução, que seja não muito, mas houve uma redução. Né? A fome, como eu disse, é um problema antigo na humanidade. E, na realidade, o que nós temos, né, é uma má gestão na distribuição do alimento do mundo e principalmente no desperdício dele. Mas, dentro dessa questão, tá, a necessidade, então, da modernidade, da tecnologia, tá? Então, grandes corporações, né, por meio de cursos, palestras, incentivaram o uso dessas técnicas, né, e de produtos, né, muitas vezes fornecendo gratuitamente insumos, né, necessários até para o primeiro cultivo, para que se expandisse o uso cada vez maior desses insumos. Tá? Claro, né? É evidente, né, moçada, que a continuidade é, dessa revolução, ela trouxe determinadas consequências. Né? A questão envolvendo a economia de subsistência,
né, que é aquela agricultura praticada para o consumo próprio, né, com a estrutura fundiária praticamente tomando conta pela modernidade, pelos grandes investimentos, né? O pequeno, aquele responsável pela agricultura familiar, pela produção de subsistência, ele começa praticamente a ser suprimido, né, por uma estrutura, por uma concentração fundiária maior. Outra questão é a degradação ambiental, não é? Utilizando-se muito da química dentro do processo. Então, evidente, tá, que nós tivemos situações, não é, também como consequência, tá, dessa revolução verde. Aí vem, dentro de um contexto, essa discussão, né, dos transgênicos. Né? O que são alimentos transgênicos? Porque quando se trata em biotecnologia, na obtenção de novas espécies, né, de sementes mais resistentes, mais produtivas, né? Vamos lembrar aí do que é, dentro da biologia, chamado de hibridismo. Né? Todo mundo sabe disso. Nada mais do que uma mistura. Então, quando se trata da transgenia, é, na realidade, uma manipulação genética. Então, o que é a transgenia? São alimentos geneticamente modificados, né? Eles são criados em laboratórios, né? Com utilização de genes, né? De espécies diferentes, tanto de animais como de vegetais, ou também até de micróbios. Então, essa manipulação, ela existe. Há muito tempo já se pratica isso, claro, só que sempre foi muito discutida, né, dentro desse contexto. Por quê? Da mesma forma, né, que nós tivemos essa modernização toda dentro da agricultura, surgiu essa polêmica, né, sobre a manipulação genética. De um lado, aqueles que defendem, né? Por quê? Porque os organismos geneticamente modificados, né, eles pedem menos agrotóxicos, tá? Eles acabam resolvendo problemas nutricionais, né, e assim por diante. Tá? Alguns produtos, né? Por outro lado, existem os críticos, né, que pedem mais precaução, né, que coloquem critérios ou chequem os critérios, né, que atestam, né, sobre a segurança para a saúde e o meio ambiente. Então, para tudo existem polêmicas, para tudo existe uma discussão, o lado positivo e o lado negativo. Mas hoje, se pensarmos bem, né, até um enxerto, não é coisa simples e que se pratica há muito tempo, né, o que é um enxerto? É você misturar duas espécies. E a partir dessa mistura surgiu uma terceira, não é? Claro que com características muito parecidas entre as duas que foram enxertadas, mas não deixa de ser uma manipulação. Tá? Então, sempre tem o lado positivo, o lado negativo. Muitas vezes entra até dentro de um contexto político, né? Muitas vezes. Mas deixando claro, destacando essa questão aí envolvendo principalmente os países subdesenvolvidos. Né? Aí entra o espaço sagrado dos países ricos, dos países desenvolvidos. Tá? Então, claro, uma região, quando industrializada, a sua área rural ela também vai se modernizar. Então, a grande vantagem, né, nos países desenvolvidos é que essa modernidade ela chegou muito antes, né, com a presença da indústria, né, a produção das máquinas, né, principalmente, né, tratores, colheitadeiras, semeadeiras, né, a máquina sendo utilizada no processo. E da mesma forma os insumos agrícolas, que são produzidos de forma totalmente industrial. Adubos, fertilizantes, as rações, as sementes melhoradas geneticamente, enfim, tudo que envolve essa modernidade. E, evidente, né, o uso desses insumos e desses equipamentos promoveram e promovem um aumento significativo da produtividade. Quanto a isso, nós não podemos discutir. A modernidade, ela traz muita coisa positiva. Ela promove, portanto, uma produtividade maior, uma qualidade, muitas vezes, dos seus produtos melhores. Tá? E dentro desse contexto, né, nos países ricos, nós temos o campo, né, e a cidade integrados cada vez mais. Porque como a modernidade avançou,
nós temos aí uma presença muito pequena de mão de obra no campo e uma integração e uma interação cada vez maior entre campo e cidade, certo? Porque onde o agricultor vai buscar, né, a compra de máquinas, de insumos, na cidade, onde ele vai buscar, não é, a mão de obra especializada que ele precisa, né, as pessoas que são técnicas naquilo que é necessário, na cidade, certo? E em contrapartida, a cidade tem no campo o quê? A produção do alimento, a produção da matéria-prima, não é? Então existe cada vez mais uma integração envolvendo campo e cidade. A agroindústria é a grande prova disso, tá? O que é a agroindústria? A indústria, ela está integrada, não é, à agricultura e vice-versa. É a agricultura, ela praticamente produzindo para a indústria, tá? Ela fornece, né, a indústria vai fornecer para a agricultura o que ela precisa, os insumos, né, que são necessários aí para a prática da agropecuária, tanto da agricultura como para a pecuária. Então nós temos realmente uma integração muito grande envolvendo, tá, essa prática da agricultura nos países desenvolvidos, né? Então veja bem a estrutura que está representada dentro desse contexto, certo? Ainda, né, dentro dessa Revolução Verde, nós temos uma segunda Revolução Verde ocorrendo, principalmente nos países desenvolvidos, né, que é decorrente do quê? Das novas tecnologias, né, da incorporação dessas novas tecnologias em áreas, né, que até então não estavam sendo utilizadas, né, como, por exemplo, as regiões desérticas. Tá? Hoje a transgenia ela consegue trabalhar dentro da manipulação genética, modificar determinadas espécies que conseguem resistir a certas adversidades, né? Envolvendo o clima principalmente. Tá? Então nós temos um contexto, né, científico bem interessante, né, dentro desse processo. Tá? A utilização de sementes, né? Dentro da manipulação genética, claro que possui algumas questões, né? Dificuldade de aquisição dessas sementes pelos investimentos, elas não são tão baratas, né? Há um monopólio, né, dentro das grandes empresas do mundo controlando essa biotecnologia, tá? Denúncias, né, aquele lado negativo, a crítica, né, de que os transgênicos fazem mal à saúde, né, uma perda da diversidade genética, né, porque existe uma manipulação surgindo elementos ou indivíduos novos, né, super pragas que são decorrentes dessas mutações, o que faz com que tenha necessidade de usar cada vez mais venenos para se defender dessas pragas, né, um alto risco, né, em termos de poluição genética entre os transgênicos, né, e os não transgênicos. Tá? Então, tudo isso, claro, tem que se analisar, tudo isso tem que ser levado em consideração.